Fala pessoal, o negócio é o seguinte, hoje a gente vai fazer uma análise de textos, mas antes a gente vai repassar algumas informações que são muito úteis e interessantes para a gente poder fazer essa análise da melhor forma possível. Primeiro ponto, a gente vai tentar relembrar o que é uma argumentação. A palavra argumento vem do latim e tem uma raiz lá do indo-europeu, arg, que significa brilhar, ser claro. Muito bem. Argumentar, portanto, é demonstrar, tornar claro, né? Como diz ali o texto, é deixar que um raciocínio seja bonito quando a gente está defendendo uma ideia. Portanto, a argumentação parte de fazer de escolher informações que sejam claras, que sejam evidentes, para demonstrar a lógica de um raciocínio. Por isso, a gente tem que primar por originalidade. E aí eu vou fazer uma crítica nos próximos slides a uma coisa que normalmente a gente faz quando está iniciando, mas que não deve ser um costume para depois que a gente já tem uma certa prática na realização de textos, tá? Vamos lá. Quando a gente lê a competência 2, nós chegamos à seguinte conclusão. Olha lá. Compreender a proposta da redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Tá? Então, nós temos que tecer uma série de conceitos que nós já carregamos previamente no nosso bojo, na nossa mala de conhecimentos, e aplicar esses conceitos tentando organizá-los de maneira clara, brilhante, para defender uma ideia, um ponto de vista. Veja lá o que diz o nível 5, que é o nível mais importante para a gente, né? O que a gente busca alcançar. Desenvolve o tema por meio de argumentação consistente a partir de um repertório sociocultural produtivo. O que é a argumentação consistente? É uma argumentação que seja pertinente ao tema que a gente está debatendo e que não se restrinja às informações que são possíveis de serem lapidadas a partir dos textos motivadores. Muito pelo contrário, a gente vai utilizar aquela nossa mala de conhecimentos para poder fazer com que outros conceitos de outras áreas do conhecimento venham para o nosso tema, venham para o nosso texto, para que a gente possa defender a nossa tese. Beleza? Vamos lá. E a competência 3? Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. São vários verbos de ação aí, ó. Selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações. Né? Você vai trazer para o seu texto opiniões de outras pessoas, fatos, você vai selecionar esses fatos, você vai relacionar esses fatos da melhor forma possível para que a sua tese seja comprovada. Não vale ou não é suficiente você apenas trazer as informações sem interpretá-las. Não é suficiente trazer informações e jogar no teu texto sem relacioná-las. Você precisa selecionar, relacionar e organizar isso para que o seu texto possa fazer sentido. Olha o nível 5 que diz: apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema proposto, certo? É uma preocupação que tu tem que ter, as informações têm que estar relacionadas, tá? De forma consistente e organizada. Significa dizer que se você tiver informações pertinentes ao tema, mas que não estejam ligadas de maneira correta, você vai ter um prejuízo aqui na competência 3, certo? A gente vai ver exemplos disso no futuro. Ó, configurando a autoria. O que é configurar a autoria? Significa dizer que eu vou selecionar o que eu quero pôr no meu texto, para que, dentro das minhas seleções pessoais, eu possa confirmar, justificar, né, comprovar aquilo que eu estou dizendo no meu texto. É muito simples.
eu tenho que pensar assim, eu vou dizer isso. Por quê? E como vou dizer isso? Quem é que concorda comigo? Quem é que discorda de mim? O que eu posso selecionar e pôr aqui que vai comprovar os fatos que eu estou relacionando, certo? Tudo isso em prol da defesa de um ponto de vista. Lembra, a tua tese é a tua meta. Tu sempre vai tentar comprovar e justificar aquilo que a tua tese diz. Vamos lá. Primeiro texto, nós vamos para isso utilizar o tema do Enem de 2018. E vocês veem que tem uma série de marcações aí, eu vou explicar para vocês. Muito se tem discutido odiernamente acerca do uso da internet e a exposição de dados pessoais pelos seus usuários. Olha, muito se tem discutido odiernamente. Quantas mil vezes já ouvi isso? É uma fórmula pronta. Galera, fórmulas prontas. É uma crítica que eu tenho que fazer. Fórmulas prontas não estão erradas, não. Mas elas são chatas pra caramba. Vê lá, imagina que você é um corretor do Enem e hoje você já corrigiu 700 redações. Imagina que você está corrigindo a última redação do seu dia. E você lê pela vez 500, muito se tem discutido odiernamente acerca. Eu te garanto que você não vai olhar esse texto com os mesmos olhos se ele tivesse escrito de uma maneira diferente. Galera, as fórmulas prontas são úteis para quando a gente está começando. São úteis para quando a gente ainda tem uma certa insegurança. Porém, elas podem te prejudicar, não de maneira oficial, mas de maneira extraoficial mesmo. O corretor está de saco cheio de ouvir isso. Ele lê mais uma vez, ele já não vai gostar do teu texto. Não vai. Ele não vai simpatizar com ele. E se ele precisar, e se ele ficar na dúvida entre uma nota e outra, o que você faria se você não simpatizasse com o texto? Pense que você é essa pessoa. Você já não está mais está acostumado a ouvir isso, você não aguenta mais. Imagina só, quando tu pega um ônibus, por exemplo, aí o cara chega lá na frente, ele vai lá vender o bombom dele e diz assim, eu poderia, não sei o que, não sei o que. Aquela mesma fórmula de sempre. Você compra o bombom? Você se sente inclinado? Você se sente convencido por ele? Né? Tu liga para tua operadora de celular. Você escuta o operador de celular falar as mesmas coisas que você... Né? Você se sente confortável com isso? Você não se sente confortável. Então, você tem que pensar um pouco no teu leitor. O teu leitor vai ser uma pessoa que vai ouvir isso várias vezes. Quer chamar a atenção para o texto? Foge das fórmulas prontas. Ah, professor, eu não sei fazer isso, eu não sei escrever de outro jeito. Vai treinando outras formas de dizer, sabe? Seja direto, vá direto ao ponto, não enrole. Isso é muito importante. Muito se tem discutido odiernamente acerca do uso da internet e a exposição de dados pessoais por seus usuários. Outro erro que tem aqui, né? De certa forma, repetiu o tema da redação. Né? Isso não é bacana. Isso vai ferir justamente lá a competência 3. Ora, bolas, está selecionando, está organizando bem isso aqui? Cabe ressaltar que a influência da mídia no comportamento do cidadão não é algo atual. Após a Revolução Industrial, empresas investiram em publicidade para afetar na forma de agir, olha o errinho aqui, a forma de agir, né? E pensar do cidadão. Ok, essa é uma informação que foi selecionada pelo autor do texto. Porém, ela não vai ser recuperada em outro momento, fazendo com que a relação, seleção e relação, a relação não seja muito legal, não está adequada aqui, porque em nenhum momento vai retomar esse fato pós-revolução industrial, certo? Olha, nos dias atuais, eu entendi que quis fazer uma comparação histórica, né? Uma referência histórica. Nos dias atuais, por que está em vermelho aqui? Porque já se falou que odiernamente tem discutido isso. Né? Odiernamente significa hoje em dia. Nos dias atuais, a internet tem um poder influenciador perante o homem. Por esses motivos, há questões importantes que precisam ser entendidas. A facilidade de acesso à internet, eu botei em roxo aí por quê? A facilidade de acesso à internet pelo indivíduo é um ponto que deve ser retomado e explicado a seguir. Não sou eu que estou dizendo, é o autor do texto que na sua tese está dizendo isso.
certo? Dois tópicos. O acesso, a facilidade de acesso à internet pelo indivíduo e o uso inapropriado dos dados desse indivíduo pelas empresas para criar mecanismos de influência, né? Ou mecanismos para influenciar, olha o acento, tá? Então, aqui a gente já tem algumas falhazinhas que tirariam pontos desse candidato, né? Não o uso da fórmula, como eu disse anteriormente, mas a repetição desnecessária odiernamente nos dias atuais, né? E depois a gente tem aqui problemas de gramática, mecanismos para influenciá-lo, ou afetar a forma de agir, também tiraria alguns pontinhos. Em primeira análise, deve-se entender que a sociedade capitalista odierna, olha a repetição dos elementos coesivos. Não é legal. A repetição de elemento coesivo tira pontos do candidato. Tá? Em primeira análise, é um elemento coesivo correto. Em primeira análise, em segunda análise, para manter o paralelismo. Em primeiro lugar, em segundo lugar, para manter o paralelismo. Beleza? Então tem que ter esse cuidado. Não é repetição de fórmula isso. Em primeiro lugar, em segundo lugar. Não, isso são elementos coesivos válidos que servem para organizar o texto em tópicos diferentes. Tópicos de argumentação. Cada parágrafo, relembrando, cada parágrafo é um argumento. Beleza? Refere-se a um argumento. Vamos lá. Em primeira análise, deve-se entender que a sociedade capitalista odierna é movida pela informação. Essa informação é legal. Gostei disso. Tá? A correria do cotidiano faz com que o cidadão busque formas de manter-se conectado e atualizado ao mesmo tempo. Bacana, é verdade. Tá? Podia citar um exemplo aqui. Né? Tendo em vista essa necessidade, empresas de tecnologia desenvolvem softwares que atuam diretamente na ação do indivíduo. Correto? Os algoritmos captam pesquisas recentes realizadas no aparelho eletrônico, selecionando informações que seguem a mesma linha de pesquisa e disponibilizando para o usuário em apenas um clique. Bacana, eu gostei. Essa informação é real, é verdadeira. Poderia citar exemplos? Os exemplos ajudariam a ilustrar melhor aquilo que o candidato está falando aqui nesse parágrafo. Tá? Seria um tópico que faria com que esse argumento ficasse claro e fosse bem desenvolvido. Em segundo lugar, olha só, uma certa mudança do paralelo ali, em primeira análise, em segunda análise, em primeiro lugar, em segundo lugar. Não recomendo fazer essa alteração, ela não soa bem, mas está correto também, tá? Em segundo lugar, a autonomia desses softwares selecionarem as buscas nos aparelhos eletrônicos influencia no comportamento da pessoa. A pergunta que eu faço é, de que maneira? A gente vai ver a seguir, né? Se o candidato ou candidata desenvolver isso aí. O fato de informações já estarem pré-definidas, disponíveis para o usuário e a correria do seu dia a dia, olha só, não está retomando uma ideia, mas está repetindo uma ideia. Isso daqui não é bacana, tá? A diferença entre retomar e repetir. Eu poderia fazer a citação dessa ideia de maneira muito mais mais rápida, digamos assim, para que ela não se tornasse um tópico repetitivo, tá? E passar diretamente para a análise do fato. Enfim, vamos lá. O fato da informação já estarem pré-definidas e disponíveis para o usuário e a correria do dia a dia. O fato de informações já estarem pré-definidas e disponíveis para o usuário e a correria do dia a dia, o quê? As empresas usam desse momento. Olha só a falta de relação, a falta de conexão entre as informações aqui faz com que o parágrafo não fique organizado. Isso é prejudicial para o texto, tá bom? As empresas usam desse momento a seu favor, liberando informações do seu produto em meio às playlists criadas pelos algoritmos, incentivando o usuário a fazer compras que, na verdade, não precisaria. Tem problemas aqui de conceituação. Playlists criadas pelos algoritmos trabalham criando playlists, né? Enfim, esse parágrafo poderia ter sido escrito de maneira muito mais direta, muito mais simples, revelando a relação que existe entre o registro das informações pesquisadas pelos usuários e a disponibilização de publicidade direcionada, fazendo com que ele consumisse produtos, né, ou influenciando a consumir produtos que provavelmente o usuário não necessita de maneira
tão premente, assim, tão urgente, né? E aí, em seguida, citar exemplos. Em suma, por esses motivos, faz-se necessário a intervenção do Ministério da Comunicação, juntamente com o Ministério da Tecnologia. Os agentes estão perfeitos, até aí tudo bem. No que tange a fiscalização das informações publicadas pelos usuários na internet. De que maneira? Quando chega aqui na intervenção, a gente tem aqueles 5 tópicos que eu sempre falo para vocês. Tem que estar conectado ao tema, legal. Tem que dizer quem vai fazer a ação, beleza. Tem que dizer o que vai ser feito, ok. Tem que dizer de que maneira vai ser feito, não está sendo dito. E tem que dizer por que vai ser feito, também não foi dito. Então a gente tem na primeira intervenção aqui, menos 2 tópicos. Aqui, se ele parasse por aqui, seria classificado como 120. Se a próxima intervenção que ele citar não tiver os 5 tópicos, vou continuar 120, essa intervenção. Vamos ver. Bem como o próprio usuário poderá fiscalizar e denunciar o uso indevido de dados pessoais por empresas de comunicação e informação. Beleza, olha só, o usuário, quem está conectado, Fazer o quê? Fiscalizar. Como? Né? De que maneira o usuário vai fazer essa fiscalização? Não está dito aqui. Por que ele vai fazer essa fiscalização? Não está dito aqui. Então, essa intervenção vale 120 no máximo. Tá? Então, é preciso ter cuidado com isso, galera. É preciso ter cuidado para fazer com que a tua intervenção esteja dentro daqueles 5 tópicos, daqueles 5 parâmetros que vão fazer com que ela brilhe. Olha o próximo texto. Vamos lá. Odiernamente, lembra que eu falei para vocês? É comum? É muito comum? Pois é. Odiernamente, embora seja de grande utilidade para um homem, a internet tem se mostrado manipuladora. Primeiro ponto aqui, além do uso da fórmula, né? Odiernamente. A internet tem se mostrado manipuladora? A internet, meus queridos, é uma ferramenta. Ela não é um ser senciente, ela não tem consciência. Pessoas utilizam a internet para fazer coisas. Empresas utilizam a internet para vender produtos. Mídias utilizam a internet para influenciar populações. E assim por diante, galera. É sempre um agente, um grupo que faz alguma coisa utilizando a ferramenta da internet. A internet não é manipuladora. Essa metonímia aqui pode gerar um problema de significação, que é prejudicial para o texto. Usuários espalhados pelo mundo inteiro acabam sem saber, dando informações pessoais que são armazenadas em grandes bancos de dados. Concordo, correto. Com isso, além de serem influenciadas, olha a tese aparecendo aí, essas pessoas são iludidas por uma falsa sensação de liberdade de escolha. Ok. É claro que não dá para definir tudo na tua introdução, por isso a gente precisa da argumentação. Mas vamos lá. Iludidas por uma falsa liberdade de escolha. Beleza? É preciso explicar isso em algum momento no texto. Em seguida, vem uma comparação histórica. Na Alemanha nazista, Joseph Goebbels, né? Aqui a gente tem a influência de outras áreas do conhecimento e tal, mas bora ver se as relações estão corretas, porque se eu trago uma informação de outra área do conhecimento, mas eu não relaciono, né? Se eu não ligo ela de maneira correta, eu não vou conseguir alcançar o nível 5 na competência 2, como aparece lá no parâmetro de correção. Eu vou, talvez, alcançar o nível 3 ou o nível 4, dependendo. Se eu apenas cito, nível 3. Se eu cito e indico um caminho para a argumentação, mas ela não está correta, nível 4. Se eu cito e utilizo isso de forma argumentativa no meu texto, fazendo com que isso seja uma parte importante e necessária da minha argumentação, aí eu tenho nível 5, tá? Olha lá, na Alemanha nazista, Joseph Goebbels, ministro da propaganda de Hitler, influenciava a população, fazendo-os acreditar em um nazismo totalmente diferente do que se via na realidade. A informação para a gente comparar. Atualmente, o que ocorre não é muito diferente do passado. Os gigantes da internet, tendo em mãos informações pessoais de seus usuários, criam seus produtos e induzem de forma fácil o consumo destes. O que isso tem a ver com o nazismo? Certo?
Existe uma relação possível? Existe uma relação possível, mas ela não ficou evidente, tá? O candidato deveria ter dito, focado nos processos de convencimento, de persuasão, do poder da publicidade em si para influenciar na ação direta ou na reação direta daqueles que consomem essa publicidade. Beleza? Não ficou claro, não ficou evidente essa ligação aqui, tá? Mas eu entendi o que o candidato quis dizer e eu posso dizer que está no caminho correto. Só não o fez de maneira correta, tá? Com isso, pessoas consomem inconscientemente aquilo que foi imposto. Outro sim. Por que tem vermelho aqui? O vermelho está errado. Outro sim significa do mesmo modo. Ou seja, aquilo que eu vou dizer a seguir tem alguma relação direta, de semelhança, com o que foi dito anteriormente. Do mesmo modo, se eu substituir por do mesmo modo, bora ver se combina? Do mesmo modo, a aquisição de um produto ignorado todas as formas de manipulação da rede, acaba gerando no consumidor uma falsa sensação de liberdade de escolha. Não, o outro sim não caberia aqui, meus queridos, tá? De acordo com dados do IBGE, mais de 70% das pessoas que utilizam a internet assistem propagandas e grande parte delas acabam comprando aquilo que lhe foi exposto, mesmo que não seja útil. Isto pode ser explicado pela filosofia de Francis Bacon, que diz que o comportamento humano é contagioso. Vamos lá, por partes. Grande parte delas está em verde aqui, por quê? Porque está correto, tá? Eu não sei precisar qual é a fatia de pessoas que, depois de uma publicidade, acaba adquirindo. Eu sei que uma boa parcela, entretanto, é influenciada por esse tipo de comportamento. Beleza, eu vou usar uma grande parte delas, que é um elemento coesivo válido e não compromete a informação do meu texto. Certo? Então, mérito do candidato aqui, que fez uma coisa bacana. Olha aqui embaixo. Lembra que eu tinha falado sobre trazer outro conhecimento de outra área de outra área e botar no meu texto e isso não se tornar argumentativo? Pois é, a gente tem aqui, ó. Isto pode ser explicado pela filosofia de Francis Bacon, que diz que o comportamento humano é contagioso. Essa ideia aqui, essa informação ficou vaga. Não houve uma interpretação, tá? Para te dizer de que maneira esse comportamento humano é contagioso. Como assim? O usuário está sozinho olhando o negócio na internet e, a menos que ele esteja olhando um site de compras coletivas, enfim, de que maneira isso é contagioso? De que forma ele se contagia dessa necessidade de fazer consumo de produtos? Não ficou claro aqui. Aí vem o fechamento desse texto. Meu Deus, o fechamento tá ruim. Olha só. Portanto, para que as pessoas tenham protegidas suas informações pessoais e não sejam facilmente manipuladas, medidas são necessárias. Medidas devem ser tomadas. Vou botar uma régua do lado de uma tomada. Não, galera, medidas são necessárias. Apaga isso do teu vocabulário. Esquece isso. Isso é vago, isso toma espaço e isso não diz nada. É vazio. Ao invés de dizer medidas são necessárias, diga quais são essas medidas. Simples, tá? Vá direto ao assunto. Olha só, o Congresso Nacional deve agir sancionando leis, porque não disse logo. Portanto, para que as pessoas tenham protegidas suas informações pessoais e não sejam facilmente manipuladas, o Congresso Nacional deve agir sancionando leis que proíbam o armazenamento de dados pessoais na rede, a menos, é separado, tá? A menos que este seja feito com autorização do usuário. Fantástico, perfeito. Eu tenho o porquê, está ligado ao tema, tenho o quem deve fazer isso e como deve fazer. Ótimo, né? Ótimo. Além disso, outro mérito. Além disso, significa o quê? Eu vou dar uma informação a mais. Ótimo, vamos ver. Além disso, as prefeituras municipais, aí vem a tristeza, devem contratar profissionais qualificados para darem palestras em escolas da cidade. Uau, que legal! Palestras em escolas.
Nunca li isso numa redação do Enem. Lembra que eu te falo sobre as fórmulas? Como é chato a gente ver as mesmas coisas sendo batidas e rebatidas o tempo todo. Tá? A primeira intervenção estava perfeita. Para que vai sugerir aqui as palestras nas escolas? Está errado, professor? Não está errado. Mas a gente tem que ver a questão da pertinência. Né? Nós estamos falando sobre manipulação dos usuários na rede. As palestras nas escolas são offline, digamos assim. Né? Elas podem falar sobre qualquer tema, podem, mas pensa só comigo. Se você, né? Qual seria o público escolar se eu fizesse uma palestra com esse assunto na escola? Né? Não é uma atitude muito pertinente aqui, nesse tema em particular. Tá? Enfim, além do que, é batida, é chata, né? Contratar profissionais qualificados para darem palestras nas escolas, alertando sobre a manipulação que ocorre por trás da internet. Ó, esse trás aí tá errado, certo? E como evitá-la. Assim, o número de pessoas iludidas pela rede será reduzido. Tentou retomar aquilo que foi dito anteriormente, lá no primeiro parágrafo, mas, da mesma maneira, gente, a rede não ilude, não é a ferramenta, né, mas a intenção comunicativa de determinados grupos, tá bom? Então tem que ter cuidado com algumas coisas que são ditas aqui. Essa intervenção tá boa, tá ruim em determinados aspectos, na repetição das fórmulas textuais que podem causar antipatia no corretor, isso eu te garanto. Mas ela está bem construída, ela está bem feita no que diz respeito à utilização daqueles 5 parâmetros que a gente falou. Mas é desnecessária a segunda intervenção, tá? É desnecessária. Poderia se ater a detalhar ainda mais a primeira intervenção, muito mais eficiente e muito mais inteligente do que a segunda. Tá bom? Então, é isso. Resumo da ópera. Queridos, a tua tese deve ser protegida por meio de uma argumentação válida e original. A argumentação vai ser válida e original se ela tiver pertinência ao tema que está sendo debatido, certo? Se ela estiver organizada, no sentido de que as informações que você utiliza lá são relacionadas ao tema que foi debatido e se você as interpreta de forma correta, tá bom? Se você organiza o texto em argumentos, tá? Em que cada parágrafo do desenvolvimento seja uma parte da argumentação que vai comprovar a tua tese, você está fazendo isso correto. E lá na tua intervenção, tente evitar ao máximo as fórmulas textuais, que elas são as fórmulas, né, prontas, porque elas podem conduzir a uma antipatia do teu corretor, né? E foquem em ações que sejam pertinentes e sejam inteligentes e detalhadas. A atividade de hoje é a seguinte. Quero que você pegue um texto seu, um texto que você já escreveu. Tente identificar se nesse texto existe alguma dessas fórmulas. Odiernamente, hoje em dia, muito se tem discutido sobre esse assunto ultimamente no Brasil. Né? E tente reescrever esses textos, eliminando completamente essas fórmulas textuais. Tá? Aprenda a fazer isso para que o seu argumento possa brilhar, como diz a própria etimologia da palavra. Certo? Eu agradeço e eu espero que vocês mandem os e-mails com os textos de vocês para que a gente possa dar uma olhada na atividade. Tchau, queridos!